Fala pessoal, meu nome é Alan Zacher, eu sou idealizador, curador e editor do Festival de Criatividade Pixel Show e de uma revista, uma publicação independente super bacana que existe há mais de 21 anos, chamada Zup. Eu me formei em propaganda e marketing na FAAP, também fiz uma outra faculdade na Austrália, na Billy Blue ou na Swinburne University, que é uma escola dentro da universidade, em artes gráficas e design gráfico. E recentemente, nos últimos alguns anos atrás, eu fiz uma pós-graduação em curadoria e colecionismo para complementar o que eu venho fazendo aí nesses últimos 20 anos de carreira. Eu trabalho, em 2001 eu fundei a Zup Design, que hoje é a Zup Live, que a gente cria experiências, produção, eventos, publicações para segmentadas ou independentes como a Zup ou para clientes. E uma coisa super importante que eu quero falar hoje nesses próximos 30 minutos aí é sobre contar um pouco sobre o que é e como funciona o mercado de publicação independente. Vamos começar aqui falando sobre como começou essa relação aí com revista, com essa ideia de mercado independente. Eu comecei com 15 anos a trabalhar com uma empresa chamada Cards and Labels. Depois eu comecei, quando eu estava com 17 anos, comecei a pensar o que eu ia fazer de faculdade. Aí eu comecei a ver escola de computação gráfica, propaganda e marketing. Eu acabei fazendo propaganda e marketing, como eu já falei, na FAAP, e foram 4 anos. Enquanto eu estava estudando à noite, eu comecei a fazer estágios durante o período da manhã e tarde. E foi nessa época que começando a trabalhar e conhecer os princípios, né, da atividade básica como designer gráfico, eu comecei a me deparar com revistas como Matisse, como revistas feitas por fotógrafos, revistas que eram feitas que saíam de vez em quando o fotógrafo conseguia uma grana, ou juntava um grupo de fotógrafos, eles lançavam uma revista de fotografia. Aí eu via alguns designers fazendo impressões, publicações feitas, sei lá, brochuras que começavam a virar historinhas em quadrinho. E acho que nessa época foi quando eu comecei a me deparar a primeira vez sobre a palavra, sobre a frase, sobre o tema de publicação independente. E aí, nessa época, eu comecei a ficar com vontade de um dia querer fazer uma revista, que foi o que aconteceu muitos anos depois com a Zup, que existe até hoje. Tá? A gente já foram mais de 65 edições aí, com edições especiais, passa de 80 edições já nesses últimos 20 anos de produção. O que é eu estou falando sobre publicação independente, mas o que é uma publicação independente? Se a gente for pensar, acho que de uma forma resumida, para explicar o que é uma publicação independente, eu acho que é uma publicação que qualquer pessoa, como eu, como você que está assistindo, pode pensar algum tema que você curta, ou descobrir algum nicho de pessoas, algum nicho segmentado, algum tema de algum segmento, e você fala, bom, eu vou imprimir aqui, sei lá, 100 exemplares, 500 exemplares, 1000 exemplares e começar a imprimir uma revista que pode ser feita na sua casa, porque ela é independente, é o próprio termo independente, não tem uma editora por trás, ou você não tem um suporte financeiro por trás de um projeto. Então, provavelmente é um projeto pessoal, que eu vou voltar a falar disso antes de acabar essa aula, e você pode pensar em fazer, isso é um trabalho pessoal, uma coisa que eu gosto, ou é um nicho que você acha que pode dar certo, de algum assunto que você ache relevante, e basicamente você vai tentar fazer, vai imprimir numa impressora, você vai montar, você vai fazer a costura, ou você vai contratar uma outra pessoa para costurar, fazer um caderninho, ou simplesmente vai ser um fanzine, vai ser dobrado em 4, em 8 pedaços. Isso você vai imprimir 100, vai vender por R$2, por R$5, por R$20. Então você vai criar esse projeto de uma publicação independente, tá? E o assunto pode ser um assunto que você curta, no meu caso, a revista Zup eu adorava arte, ilustração, artes gráficas,
e foi isso que eu fiz. Eu fui atrás e fiz a primeira publicação de artes gráficas e ilustração do Brasil. Acho que provavelmente foi uma das primeiras publicações independentes aí que aconteceu no mercado nesses últimos 30 anos. Eu vou falar um pouquinho sobre o panorama de atuação, o que aconteceu aí nos últimos 20, 30 anos do mercado, o que vinha antes da publicação independente, e eu vou começar falando aí sobre, comparando, né, rapidinho, publicação comercial com a publicação independente. Qual que é a diferença dessas duas coisas? Todo mundo, provavelmente você está assistindo aí, você nem sabe como que era o mundo antes da internet. A gente tinha jornais, tinha revistas de grandes editoras que trabalhavam, às vezes já tinham revistas de nicho, né, segmento, mas elas não eram independentes, porque ela tinha uma editora que geralmente eram grandes editoras, eles imprimiam para massa, tá? Então era uma revista que era feita, sei lá, em quantidades aí de 100 mil, 200 mil, 1 milhão, 5 milhões de exemplares, e era toda semana, ou todo mês, ou diário, era feito isso, no caso de jornais, né, diários. A publicação independente até já existia, né, antes, já tinha pessoas que já faziam algumas publicações independentes há mais de 30 anos atrás. Só que eu acho que começou a crescer, a tomar força, quando a internet começou a aparecer, e quando as pessoas começaram a perceber que é uma diferença aqui de publicação de massa com publicação segmentada. Sempre existiu publicações segmentadas, mas no começo a publicação de massa ela ganhava muito disparado das publicações segmentadas. Então você comprava um jornal, uma revista que falava sobre vários assuntos, que basicamente é isso, você faz uma publicação para todo mundo. Então imagine, você gosta, você vai ler alguma coisa, então você vai ler meu jornal, e nesse jornal você vai ler sobre política, sobre economia, sobre arte, sobre quadrinhos, sobre entretenimento. E aí começou a surgir as publicações, né, geralmente revistas, até jornais também, focados com assunto sobre arte, sobre design. Só que ainda era feito para massa, era uma editora e era muito pensado no custo. Eu acho que o custo foi um fator predominante para pensar se ia ter um resultado positivo, né, um lucro nessa publicação. As editoras, óbvio, estavam pensando em criar uma publicação que a massa pudesse comprar e que multiplicado por centenas de milhares ou por milhões de pessoas, isso seria um business altamente lucrativo. E quando começa a aparecer a publicação segmentada, ela já está segmentando, né? Então, por exemplo, vou fazer uma publicação para dentista, então não é mais a massa que vai ler, porque eu não me interesso em saber sobre dentes, sobre aplicação, sobre limpeza. Mas, com certeza, as pessoas que estão estudando, que trabalham nessa área, vão curtir e vão começar a consumir essa revista ou esse jornal, porque vai trazer tendência, vai trazer informação para esse público. Então acho que basicamente vocês vão começando a ver aqui rapidinho, o que eu estou até mostrando aqui no slide, aqui do meu lado. Ele mostra exatamente, então, a publicação de massa, ela tem grandes tiragens, como eu já falei, ela aborda vários assuntos aí dentro de uma mesma publicação, e o contrário vai acontecendo na segmentada. Ela foca no indivíduo, né, num segmento, no único, né, no o que é único, o que não existe ainda, o que eu posso fazer ou falar para um público nichado, por uma tribo, por um segmento que ainda não exista. Pode ser até que exista, né? Não vou dizer que não existem várias publicações independentes ou segmentadas do mesmo nicho, com certeza existem, cada vez mais vai aparecendo outras. E se você pensar não só no Brasil, mas no mundo, existe eu não vou falar uma centena, mas com certeza uma dezena aí de revistas de arte, de ilustração ao redor do mundo. Mas acho que um fator predominante que quando começou a aparecer a publicação independente é o fator custo, porque o mercado foi se sofisticando, a tecnologia foi se atualizando, então para eu conseguir imprimir um fanzine ou uma revistinha ou um tabloide, os custos foram caindo cada vez mais nesses últimos 30 anos. O que mudou, assim, de custo, qualquer pessoa consegue chegar hoje até imprimir um offset e falar, vou vir imprimir, sei lá, 1000 tabloidinhos igual o Estadão, ou a Folha de São Paulo, que são grandes jornais, e vai surgindo aí e gastando, sei lá, R$1.000, R$2.000, que é fácil. Às vezes você quer começar um projeto, você não precisa gastar milhões aí pensando na massa, né, na publicação em massa que era feita antigamente. Você gastava milhões, tinha uma equipe gigantesca produzindo material, e aí você vai para a publicação independente, tem uma equipe que pode ser só você, ou um parceiro, ou um grupo, um coletivo aí de artistas ou de pessoas que gostam do mesmo assunto, e começam a produzir esse conteúdo que pode ser semanal, mensal,
trimestral, bimestral ou anual. Eu vou falar uma coisa que é bem importante, que aconteceu nos últimos anos aí. A gente sabe quando começou a aparecer a internet, apareceu os tablets. Na época que apareceu os tablets, aí de vez em quando tem uma crise financeira ou mundial ou local. E tudo isso vai mexendo no mercado e, claro, também vai atrapalhando o mercado de massa. E eu acho que também isso colaborou com a internet, as pessoas a conhecerem mais coisas, ou a pesquisarem mais conteúdos de diferentes áreas e começar a ter essa percepção, esse interesse dessas pessoas em conteúdos mais segmentados. Isso chama até cauda longa, né? Que as pessoas, por exemplo, o jornal de massa estava aqui em cima e quem faz a publicação segmentada está aqui, mas você sempre vai achando nessa cauda o seu público, mesmo que seja muito nichado, tá? Então vamos falar aqui um pouquinho, eu estou mostrando aqui no gráfico, a evolução da circulação digital de assinaturas pagas, de 2016 a 2021, dos principais jornais Folha, o Globo, o Estadão. Então aqui mostra que teve um crescimento aí, nesses anos na parte digital. Acho que a pandemia talvez ajudou bastante, porque deu um pico generalizado nos últimos 3 anos aí, 3, 4 anos. Disparou principalmente a Folha e o Globo. As outras publicações deram uma crescida, ficou mais constante, né, as mais conhecidas. Mas se a gente vai para a impressa, olha o que aconteceu. Na impressa são anos aí de queda, as pessoas migrando. Por isso que eu falo que o antes e o depois da internet, eu acho que é um fator super importante, porque hoje em dia todo mundo usa internet e acaba deixando tudo que é impresso de lado. Ainda mais o lado ambiental, né, também que é super importante. Não imprime, não gasta papel, você consegue ver o mesmo conteúdo online no seu celular, na sua casa, em qualquer lugar que você esteja. Então isso acho que representa bem esse gráfico. Agora vamos falar sobre as revistas. Não foi o que aconteceu no caso dos jornais de massa, eles existem até hoje, né? Teve um crescimento, não no impresso, mas no digital, teve um super crescimento. Mas em compensação as revistas, o mercado praticamente está em queda, continua em queda livre, não só no impresso, mas no digital também. Veja a Época Exame, que são 3 revistas super famosas, super conhecidas. Ele mostra no impresso, queda, né, aqui na primeira linha. Na segunda linha vem o digital, veja a Época Exame, também queda. E no total, com a média dos dois, também queda, é igual a queda. Então teve mais queda aí, continua caindo as revistas, é por isso que muitas editoras estão fechando, muitas revistas estão fechando e está aparecendo muitas revistas nichadas, segmentadas. Como eu falei, o custo caiu muito com essa revolução tecnológica de impressão offset, impressão rotativa e também as impressoras digitais que você consegue imprimir em pequenas quantidades. Isso é um fator super importante porque ajuda produtores independentes, como a Zup ou como você, se você se interessar a fazer isso, a produzir com baixo custo e com uma baixa tiragem, porque aí o risco também é muito menor de não dar certo o seu negócio. Vamos falar aqui também uma outra coisa que eu também acho super importante, que é o hábito de consumo aí do brasileiro, né? Eu posso falar que quando eu comecei a Zup, na época tinha uma estatística, isso há 21 anos atrás, vamos começar aqui já em 2022, nos anos 2000 ou 1999, eu me lembro que todo mundo saía muito isso nos jornais, falando que 85% da população do Brasil não consumia nenhum livro e só 15% da população consumia, sei lá, no mínimo um livro por ano. É super baixo isso. Nos últimos anos, graças a Deus, eu trouxe um gráfico aqui, essa estatística melhorou bastante. Acho que com certeza porque aconteceu, muito mais gente conseguiu ter educação básica, mais gente foi entrando nas faculdades. Eu acho que isso, nesse gráfico aqui, a gente mostra o que aconteceu aí nos últimos, nos 5 anos atrás, 3 anos atrás e 1 ano atrás. Eu trouxe esse gráfico aqui para mostrar para vocês que teve uma melhora, claro que não vou falar de 85% das pessoas que não liam nada contra 15% da população que lia alguma coisa, pelo menos um livro por ano. Nesse gráfico aqui mostra algumas datas comparando uma melhora, uma melhora bem significante, eu acho. Foram desses 15% que liam, aumentou para 50%, 55% que começavam a consumir a leitura de um livro. Então acho que isso é bem importante, porque o número de pessoas também, num mercado aí que hoje tem, sei lá, mais de 200 milhões de pessoas que poderiam estar consumindo uma publicação de massa, uma publicação segmentada, ou uma publicação independente que você pode estar criando. Isso ajuda, se você conseguir atingir essa pessoa através, sei lá, de um conteúdo que ela esteja necessitando, que ela esteja procurando, isso pode ser um fator relevante do sucesso da sua publicação. Então, eu trouxe aqui uma série de exemplos aqui, então vamos passar aqui rapidinho algumas revistas e livros que acho que são de fotografia, de moda, de várias áreas,
que vale a pena você conhecer se você não conhece ainda. Para iniciar esses exemplos, eu vou começar falando das publicações que serviram de inspiração para a criação da revista Zup, além de serem revistas com mais idade do que a própria publicação que eu criei. A Justabox Art and Culture Magazine é uma revista criada em 1994 por um grupo de artistas e colecionadores de arte, incluindo Robert Williams, Fausto Vitello, C.R. Stasek Tree, Greg Escalante e Eric Swenson, para ajudar a definir e celebrar a alternativa urbana e a arte contemporânea underground. A iMagazine é uma revista impressa trimestral sobre design gráfico e cultura visual, que existe até os dias de hoje. Publicada pela primeira vez em Londres em 1990, a foi fundada por Rick Poynor, um escritor de design gráfico e comunicação visual. A ID é uma revista britânica dedicada à moda, música, arte e cultura jovem. Foi fundada pelo designer e ex-diretor de arte da Vogue, Terry Jones, em 1980. A revista é conhecida por sua inovativa fotografia e tipografia. Também temos hoje em dia dezenas de publicações e mostro algumas que vale a pena conhecer. A Safar é uma revista bianual e bilíngue de design e cultura visual publicada em Beirute. Fundada em 2014, o nome Safar é árabe para viagens e refere-se à noção de comunicação, especialmente através das fronteiras disciplinares, culturais e linguísticas. O Safar foi criado para remediar a escassez de textos críticos sobre design no sul global e visa reconhecer os designers como agentes ativos da produção cultural. A Fios é uma publicação que explora arte, cultura, política, história e emoções através da lente de um adjetivo tátil por edição. Trabalhos visuais e escritos investigam o papel da tatilidade em uma era cada vez mais plana e digital. A publicação foi fundada em 2020. A Mode Magazine, fundada em 2016, é a primeira revista impressa sobre o futuro da alimentação. Publicada em Nova York, a Mode analisa como um bom design pode afetar mudanças positivas. Eles querem fornecer um antídoto para a cultura gastronômica, a fetichização das coisas que comemos, concentrando-se em tecnologia e design inovador que podem ajudar a conter uma crise alimentar iminente. A Tupigrafia, fundada em 2000, é uma revista editada por Tony de Marco e Cláudio Rocha, que funciona como catalisadora do processo de recuperação da história da tipografia no Brasil e também como estimulante na perda de pudor tipográfico, por desconhecimento da causa. A riqueza da cultura visual brasileira que gerou e continua gerando projetos tipográficos é enorme, deixando claro que existe muita coisa para ser vista e lida abaixo do Equador. A produção tipográfica e gráfica brasileira e suas manifestações no design gráfico são temas centrais desta publicação. E claro, eu não poderia deixar de citar aqui nossa própria publicação. A Zup é uma das primeiras publicações brasileiras de arte, ilustração, criatividade e cultura gráfica e visual para pessoas que buscam novas ideias e tendências. Foi criada em 2001 como uma revista online e desde 2006 tem sua versão impressa. A Zup nasceu para fomentar, incentivar e registrar a produção de trabalhos autorais, mostrando o que há de melhor em arte, design, ilustração, animação, escultura, propaganda, arquitetura, entre outras dezenas de áreas criativas do Brasil e do mundo. A Zup é um espaço para artistas emergentes mostrarem seus projetos e experiências. Agora vamos falar sobre como você se insere, como você vai ingressar nesse mercado. Então, a primeira coisa, eu acho que é o interesse, né? Se você tem um interesse em fazer, se você curte, se você tem algum segmento que você curte, você tem interesse em criar textos, ou fotos, ou publicação, ou falar sobre um tema que você trabalha, que você curte, acho que esse é o primeiro passo para você criar uma publicação sua. O segundo passo, que eu acho que é o mais importante de tudo, é se você está pronto e se você é uma pessoa que curte fazer um projeto pessoal. Porque uma publicação independente é algo pessoal, que pode também, claro, não vou falar que não. No caso da Zup, começou como um trabalho pessoal e acabou virando uma editora, apesar que a gente é uma editora independente de uma única revista, que é a revista Zup. Então a gente trabalha com isso há 20 anos, mas através dessa revista foram surgindo outros negócios que pode com certeza acontecer isso com você. Então se você gosta de escrever texto, você pode começar a escrever resenhas sobre filmes, por exemplo. E isso virar uma publicação que pode crescer, pode começar a receber anúncios, ter um público ou não ter anúncio, mas você pode sobreviver com pessoas que curtem isso e curtem o jeito que você escreve. E através disso você pode criar uma assinatura anual, uma assinatura mensal e você vai todo mês criando uma edição nova com novos conteúdos. Aí pode ser também um fotógrafo que tira fotos ou que reúne um coletivo de fotógrafos do Brasil, do mundo inteiro e todo mês vai lançando uma nova edição.
ou uma revista de arte e de ilustração que nem a Zup, que reúne, que faz entrevistas, que mostra artistas do mundo inteiro, conta um pouco sobre os processos, sobre a inspiração, que é o que acontece no nosso mundo, no mundo da Zup. E acho que por último, acho que eu já falei várias vezes aqui, o próprio nome, né? Uma revista independente, a gente falou muito massa e segmento. Uma revista independente tem que escolher um segmento, você focar num público, numa tribo, num assunto que seja relevante para você, tá? Então acho que com isso, mostrando o mercado, mostrando as formas de se fazerem, começa a partir para um próximo passo. Assim, resumidamente, para ingressar no mercado, você precisa ter interesse de fazer um projeto pessoal. A segunda parte, e mais importante, é achar o seu nicho, a sua tribo, e depois colocar no papel, na ponta do papel, que eu acho que é super importante, quanto você vai gastar nisso. Eu pretendo, sei lá, imprimir para começar 100 e como que eu vou vender isso? Como que as pessoas vão descobrir que você existe, né? Que a sua publicação existe? Então tem várias formas, você pode usar a internet, você pode usar o Instagram, você pode participar de... Tem uma dezenas de feiras de publicação independente que acontecem no Brasil e no mundo inteiro. Então você pode correr atrás dessas feiras, dessas publicações. Você pode fazer assessoria de imprensa, você pode fazer marketing, você pode fazer anúncios, uma série de formas para você divulgar essa publicação independente. Mas tudo isso, para dar certo, você precisa colocar no papel e não pode esquecer nunca de montar um plano, pelo menos o mais simples que seja, mas um plano de negócios, porque por mais que você não seja uma editora gigante, não vai investir milhões aí num projeto editorial, de qualquer forma, se você precisar investir, sei lá, 1.000, 5.000, 10.000 reais, é dinheiro. Então você precisa colocar isso na ponta do lápis direitinho para tentar dar certo e para você conseguir ter uma segunda edição, uma terceira edição e acontecer que nem aconteceu na Zup, que hoje já foram mais de 85 edições aí realizadas em 21 anos de vida. Eu queria agradecer, acho que é isso. Eu mostrei um pouquinho do mercado de forma bem rápida, tá, e sucinta. Falei um pouco do que é publicação de massa, do que é publicação segmentada, e a gente caiu na publicação independente, contando um pouquinho, mostrando alguns exemplos. Eu agradeço, espero que tenha ajudado bastante, e qualquer coisa, me procura aqui no meu Instagram, Alan Zacher, que eu vou estar pronto para discutir, para trocar ideia com você, principalmente se você tiver interesse em estar criando uma publicação independente. Obrigado.